Eu quero te fazer uma pergunta. O Apocalipse é um medo na tua vida ou uma esperança? Você tem medo da vinda de Cristo? Você tem medo das coisas que ocorrerão? Você talvez tenha um receio no teu coração a respeito do anticristo, a respeito da besta, a respeito da fome, das guerras? Outra pergunta que eu quero te fazer. Será que você não tem vivido uma vida idólatra? Será que você não retornou às algemas que a Igreja Católica colocou na fé dos cristãos e retornou ao ato da idolatria? Será que você tem vivido o evangelho verdadeiro? Vem comigo que hoje nós queremos conversar a respeito das 5 solas da Reforma Protestante. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico e eu quero falar com você a respeito destes que são os 5 pilares do que nós vivemos hoje, que é a Igreja Evangélica ou a Igreja Protestante, a Igreja Reformada. Caso você não saiba, a igreja que nós vivemos hoje no Brasil, a Igreja Evangélica, ela nem sempre existiu. Ela existiu no primeiro século, com os apóstolos, com a igreja primitiva, só que no momento em que a Igreja Católica surge, ela permite que muitos atos de idolatria e muitas leituras equivocadas dos romanos, do paganismo, se infiltrassem dentro da igreja. E isso foi só piorando e se agravando e se perpetuando, graças a Deus, entre aspas, não se perpetuou, mas acabou perdurando até 1517, ou seja, recente, um pouco mais de 500 anos atrás. Até nesse momento, a igreja era escrava dos dogmas católicos. Então eu quero te convidar a ver comigo nesse novo formato de vídeo que a gente está fazendo. A gente criou uma gambiarra aqui, tudo para honra e glória do Senhor. A gente criou aqui uma estrutura bem gambiarresca, bem brasileira, para poder apresentar para vocês de forma mais clara, mais literalmente desenha para eu entender, tá? Eu quero que vocês aprendam da melhor maneira, então vamos ver se vai dar certo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar nos seus grupos, no grupo da igreja, manda para o teu irmão, manda para quem tu conhece que precisa saber disso, e se inscreve no canal e ativa a notificação, porque toda semana tem 3 vídeos. Antes eu dizia, na segunda, quarta e sexta, mas agora eu digo, ó, tem 3 vídeos, talvez saia 2 num dia, talvez saia os 3 num dia, talvez saia tudo na sexta, talvez saia na quarta, enfim, tem 3 vídeos, tá? Então vem comigo que vai dar tudo certo. A Reforma Protestante, ela é fundamentada em 5 pilares centrais, que são as 5 solas. As 5 solas. O que você precisa entender é que sola é uma palavra do latim que significa somente. E as 5 solas, nós vamos tratar uma por uma aqui, elas são basicamente mesmo, para deixar muito sintetizado em poucas palavras, 5 suficiências que o cristão precisa colocar, encucar na cabeça, tá? A primeira suficiência é que somente a Escritura. Mas Caleb, somente a Escritura o quê? Somente a Escritura é suficiente. Ó, somente é suficiente, entendeu? É suficiente. Olha a letra do gato. Tá, então, gente, somente a Escritura. O que que isso sintetiza? Sintetiza uma certeza que Paulo pregou aos seus discípulos. Ele dizia, se aparecer um anjo do céu, ou aparecer um outro pregador, ou até que nós mesmos venhamos a vocês e preguemos um evangelho diferente do que o que já foi pregado, considerem maldição, tá? O que isso significa? Significa que qualquer coisa fora das escrituras sagradas, qualquer coisa fora do evangelho, qualquer coisa fora do cânon aceito pela igreja, não é revelação a respeito de Cristo. O que significa? Significa que se alguém baseia sua fé ou sua conduta nos escritos de uma profetisa, vamos ao exemplo da Ellen White dos Adventistas, ou do Joseph Smith dos Mormons, tá? Se qualquer pessoa fundamenta a sua vivência com Deus ou o aprender de Cristo a uma outra leitura senão a Bíblia, isso é heresia. Isso já pode ser considerado um desvio dos pilares da fundação da igreja. E isso pode ser relacionado a qualquer coisa, tá? Imagina o seguinte, imagina que eu apareço para vocês aqui e digo, irmãos, eu tive um sonho. Olha só, sonhei que
um anjo me apareceu e disse que nós devemos não somente orar a Jesus, mas que nós também devemos honrar Maria, que é mãe de Jesus, porque o próprio texto, olha, e toda heresia, irmãos, entendam, toda heresia que se preste, toda heresia decente, ela é fundamentada na Bíblia. Porque se o cristão segue a Bíblia, tem que ter base bíblica, né? Eles vão dizer, porque a Bíblia fala que o anjo apareceu para Maria e disse, salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Ou se ela é bendita, a gente deve bendizer ela, a gente deve honrar ela, não é verdade? Heresia, porque o texto não exige isso da igreja. Isso pode ser relacionado a qualquer coisa. Nós vimos o último exemplo agora, que uma igreja bem famosa lá de Balneário Camboriú, teve todo um conflito, uma polêmica com sua liderança, o apóstolo lá que regia a igreja, e nós sabemos que essa igreja, assim como muitas outras, colocava como quase uma leitura obrigatória um livro que falava sobre honrar os pastores e honrar a denominação, e isso não é bíblico. Então, espero que fique claro que somente a escritura é suficiente. Mas então, Caleb, tu falou sobre suficiência para salvação, sobre ter esperança no Apocalipse, não medo do Apocalipse. Pois é, a Bíblia, ela nos mostra por que nós devemos ter esperança no Apocalipse. E isso está diretamente relacionado à próxima sola. E não é a sola da bota, é a sola da Reforma Protestante, tá? Fica tranquilo, vem comigo. A segunda sola, sola gratia. Somente a graça. Somente a graça e nada mais. Lembra aquela e nada mais? Então, somente a graça e nada mais. O que a gente precisa entender? Eu quero ler um texto com vocês que para mim sintetiza exatamente esse ponto, tá? Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Basicamente, o que isso significa? Significa que nós fomos salvos pela graça. Graça manifesta mediante a fé. Fé em quem? Em Jesus. Nós sabemos também, vai estar na tela, que a fé, o crer, vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus. E aí nós retornamos para só a Escritura, somente a Escritura. Porque se nós somos salvos pela graça, mediante fé, fé que existe mediante a pregação da palavra, tu percebe que tudo se fecha? Tudo se conecta? Então, nós somos salvos pela graça. O que isso significa? Significa que não é a graça mais obras. Não, não é. Não é graça mais dízimo. Não é. Não é graça mais, sei lá, comer hóstia. Não, não é. Hóstia é com H, eu acho, né? Não é a graça mais a igreja que tu congrega. Não, não é. Nada disso. É apenas graça. Sola gratia, somente a graça. E a graça é um favor imerecido. Não há nada que tu possa fazer para merecer mais a salvação, nem menos. Somos todos pecadores, todos afastados, todos necessitados da graça de Deus. E por que o texto fala aqui, para que ninguém se glorie? Justamente para que não possa eu, todo fanfarrão, sair de casa, porque eu orei, jejuei, li a Bíblia, falei em línguas, profetizei, não sei o que, coisa arada, e vi anjo, sair na rua e julgar o meu irmãozinho, ou julgar quem não é da igreja, achando que eu sou mais merecedor de Cristo do que ele. Mentira, nenhum de nós mereceu, nenhum de nós jamais vai merecer. Então, apenas a graça. E agora entra, continuando esse texto, a graça mediante a fé. É interessante porque sempre a gente coloca texto bíblico, né? Sempre a gente coloca aqui. E eu acho que é a primeira vez que um texto bíblico é suficiente para 5 solas, tá? Por quê? Efésios, ó. Olha o que eu escrevi aqui. Efésios 2, 8 e 9, tá? Minha mulher deve estar louca com a minha caligrafia. Ela tá louca para vir aqui assumir o ministério da caneta, tá? Efésios 2, 8 e 9. Porque vocês são salvos pela graça, tá?
mediante a fé que vem pelo ouvir da palavra. Então, Efésios já está relacionado à Escritura. Efésios 2, 8, 9 está relacionado ao ouvir da palavra. Minha mulher está surtando, vocês não estão vendo ela atrás da câmera. Calma, amor, calma. Eu estou escrevendo em mistério, né? Assim que o pessoal gosta de falar, estou escrevendo em mistério. Tá, então, Efésios 2, 8, 9. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé que vem do ouvir, né? A própria Bíblia fala, a gente tem que ler a Bíblia no todo. Ela fala que a fé vem do ouvir da palavra de Deus, que é a Escritura. E, mediante a fé, lembra que a gente falou? Então, vamos para a terceira sola, que é, olha a bagunça que tá essa aqui, somente a fé. Sola fide. Somente a fé. Fé em quê? Fé no óleo ungido? Não, meu cordeirinho, óbvio que não, tu não tá prestando atenção. Não é a fé no meu pastor, não é a fé no meu devocional, não é a fé na herança genética que eu tenho, não é a fé de que as maldições hereditárias foram quebradas. Não, meu querido, é a fé em Cristo, mediante a palavra pregada, a palavra lida, a palavra aprendida. Então, somente a fé é suficiente para nos agraciar. A graça nos é dada mediante a fé. Então, somente a fé é suficiente para ligar o homem à graça. Porque nós cremos em Cristo, nós somos salvos. E com isso a gente pode relacionar também Efésios 1, verso 13. Olha isso. Eu vou até colocar aqui, ó. Efésios. É que a gente aprendeu a digitar, daí perdeu a habilidade de escrever com a mão. Efésios 1, 13, tá? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Olha o 14. Olha o 14. Que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Então, somente a fé, mediante ao ouvir da palavra, nos permite acessar a graça. E essa fé é mediante a pregação do evangelho. Que pregação do evangelho? O que o evangelho prega? Qual é a boa notícia do evangelho? A boa notícia da salvação é de que Jesus morreu em nosso lugar. A obra substitutiva de Jesus. Era para você, meu querido cordeirinho, minha cordeirinha, estar pendurado naquela cruz. Era para eu estar apanhando de chicote e sendo morto, executado publicamente, nu, diante de uma multidão. Mas ele tomou o nosso lugar, ele substituiu. E agora eu quero trazer uma leitura importante que você precisa entender. A igreja às vezes fica dividida sobre nós vivemos na lei ou nós vivemos na graça. Presta atenção. Lembra que Jesus disse que ele não veio revogar a lei, mas cumpri-la? Tem gente que não entende isso. Ele pensa que ele veio obedecer a lei. Não, ele veio cumprir. Presta atenção. Se eu mato uma pessoa e eu sou preso, o que é cumprir a lei? Cumprir a lei seria eu não matar? Não. Cumprir a lei não é não matar. Isso é obedecer a lei. Cumprir a lei é, após matar uma pessoa, eu ser levado a juízo, encontrado culpado, fui achado culpado, ó, esse cara matou de verdade. E a partir do momento em que o juiz decreta, ó, ele é culpado, o oficial de justiça vem e cumpre a lei. O que é cumprir a lei? É cumprir a execução da pena. Cumprimento da lei é cumprimento da execução da pena. O salário do pecado é a morte. Ou seja, todo pecado resulta em morte. Essa morte foi cumprida, essa pena, a punição de todos os nossos pecados foi cumprida em Jesus. Por isso que ele veio não revogar a lei, mas ele veio cumpri-la. Ele veio cumprir a sentença de morte que era para mim e para você, homem de pequena fé. Brincadeira. Tá, enfim, somente Jesus. Então, não é, novamente a gente volta, não é Jesus mais boas obras, não é Jesus mais dízimo, não é Jesus mais comer hóstia, não é Jesus mais a Ave Maria, não é Jesus e a Eucaristia, não é Jesus e o batismo, não é Jesus e a ceia, não é Jesus. Só Jesus, sola Christus, tá? Então, Jesus é suficiente para a salvação. E agora,
usando esses dois textos de Efésios que sintetizam muito bem as 4 primeiras solas, eu quero que você veja a manifestação da última sola, que está na conclusão das 2 leituras que a gente fez. A última sola é sola Deus glória. O que significa? Somente a Deus dê glória. Somente a Deus dê glória. Lê comigo de novo os textos que nós lemos, tá? Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça. Tá aqui, somente a graça, tá? Pois vocês são salvos pela graça. Por meio da fé. Sola fide. Fé em quem? Em Jesus. Fé que é manifesta como? Através da pregação do Evangelho. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, eu e você não podemos escolher ter fé. Nós não decidimos ter fé. Ou seja, tu não decide crer em Jesus. Mas o Evangelho tem o poder de mostrar a verdade e o Espírito Santo ministrar o constrangimento da nossa carnalidade, o constrangimento do pecado e nos revelar a vontade de Cristo de nos salvar. E aí nós cremos e somos salvos, tá? Isso é dom de Deus, ou seja, um presente de Deus. E agora o 9, olha só. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, para que ninguém roube a glória de Deus, se achando digno. Eu não sou digno de salvação. Eu não sou digno do amor de Cristo. Eu, você, sua mãe, seu filho pequeno, seu filho que vai nascer, sua avó, o pastor da tua igreja, todo mundo, nós merecemos a mais devastadora, destruidora e desesperadora ira de Deus, tá? Nós vemos em Apocalipse que Deus vai colocar as almas dos pecadores num lagar da ira dele. O que é um lagar? É uma bacia de pedra onde esmagavam uvas, ou seja, os pecadores serão colocados todos num lagar e Deus vai pisotear. Não vai nessa conversa fiada de que o inferno só é inferno porque Deus não vai estar lá. Não, meu irmão. Queria eu que Deus não tivesse no inferno. O problema é justamente o fato de ele estar lá, descarregando toda a sua justa ira sobre os que desobedeceram seus preceitos e não foram ocultados no sacrifício de Jesus. Então, meus amados, entenda, nós somos salvos pela graça. Graça mediante a fé em Jesus, que surge por conta da pregação da palavra, da escritura verdadeira, para que nenhum de nós, fazendo qualquer boa obra, venhamos a querer roubar a glória de Deus. Só Ele é digno de honra, glória, força, poder, adoração, majestade. Então, meus amados, como que eu ligo tudo isso ao tema do vídeo? Tá? Lembra que a gente falou sobre por que nós não temos esperança na salvação? Eu tenho esperança da salvação. Mas por que tem gente que canta Maranata no culto domingo à noite? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas na madrugada de domingo para segunda morre de medo de o arrebatamento surgir durante a madrugada e ele ficar no inferno. Por quê? Porque não crê em Jesus, não crê que Jesus é suficiente, não crê que a graça é suficiente. E isso por quê? Porque as escrituras não foram pregadas devidamente na vida dessa pessoa. Por isso que eu sempre falo, por que a escritura é a base única e suficiente da nossa fé? Porque na escritura tem tudo que nós precisamos saber, e a escritura é enfática. Não há qualquer mérito humano na salvação. Então, nós encontramos Jesus, ele nos encontrou, nos remiu dos nossos pecados e agora nós somos salvos, tá? Não importa o que eu faça, nós somos salvos. Ah, Caleb, mas a fé sem obras é morta. Óbvio que é morta. Porque a salvação gera sinais. A salvação gera sintomas. Não tem como eu ser uma nova criatura e continuar agindo como velha criatura. Não tem como eu ser comprado pelo sangue de Cristo e me tornar um habitante do reino dele e continuar vivendo segundo as leis do mundo terreno, que jaz no maligno, que é governado pelo príncipe deste mundo, que é Satanás. Então, percebe que nós não somos salvos. Frisa, se tu gosta de tatuagem, eu quero fazer uma tatuagem, mas eu não sei o que escrever, tatua isso, ó. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras.
Nós somos salvos para a obra de Deus. Nós somos salvos para nos tornarmos não mais escravos do pecado, mas escravos de Cristo, cumprindo a sua sã, a sua perfeita, a sua agradável vontade, tá? Então fica tranquilo. Descansa no Senhor. Se tu ainda não tem certeza da tua salvação em Jesus, se tu ainda não tem certeza de que tu vai para o céu, mas tu é cristão, meu irmão, cola a tua cara na Bíblia, vai estudar fontes confiáveis, fontes sérias do Evangelho, e mais do que isso, não vá se enganar achando que eu estou dizendo que precisa haver uma igreja perfeita ou uma pregação com pessoas perfeitas. Não, a gente só precisa ter uma igreja que pregue com seriedade, respeitando as 5 suficiências. A palavra é suficiente para nos apresentar Cristo. A fé é suficiente para nos ligar a Jesus e é suficiente para nos conectar com a graça, que é suficiente para a salvação, para que nenhum de nós venha a roubar a glória de Deus. O mérito é dele e não nosso, tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Qualquer resposta, deixa nos comentários. Espero que você tenha gostado. Se quiser me xingar, xinga aí, só vamos se respeitar. Se tu concordou comigo, deixa eu saber. Manda para alguma pessoa que tu acha que esse vídeo é válido. E não te esquece de curtir e se inscrever no canal, ativar as notificações, porque toda semana tem videozinho novo saindo, tá bom? Beijão, fiquem com Deus. Amo vocês um tantão assim. E vamos descansar. Tem gente que diz, tô só pelo fim, eu digo, tô só pelo Apocalipse, tá bom? Beijão.